neblina paulistana existiu, sim, eu sou testemunha. Aquela neblina, assim, à noite, os postes, as luzes dos postes ficavam meio ofuscados, assim, naquela neblina. Era gostoso andar naquilo, as sombras dos postes faziam suas sombras móveis, assim, uma coisa plástica, visual, muito bonita, muito agradável. Era um pouco de espírito de século XIX, sabe? De Noites da Taberna, Álvares Azevedo, esse romantismo meio ingênuo do século XIX. Durante os seus 3,5 primeiros séculos, São Paulo foi confinada à sua colina histórica, que é o que hoje a gente chama de Centro Velho. É um lugar muito protegido. Era quase uma ilha, porque de um lado você tinha o rio Tamanduateí, do outro lado você tinha o rio Anhangabaú. O lado que sobrava era um alagado, o resto eram arrabaldes distantes. Alguns deles de origem remota, fundados até pelos jesuítas, como Pinheiros, como São Miguel, mas eram lugares distantes e que tinham vida própria. A grande transformação vai se dar na segunda metade do século XIX, por volta de 1860, 1870, quando São Paulo começa a receber os benefícios do cultivo do café na província de São Paulo. E um dado muito importante, que sempre foi muito importante na cidade de São Paulo, é a presença dos imigrantes, né? Então, nos últimos 25 anos do século XIX, há uma enxurrada de imigrantes em direção à cidade de São Paulo. Em 10 anos, entre 1890 e 2000, São Paulo passa de 64 mil por aí habitantes até a 240 mil. Quer dizer, multiplica por 4 a sua população num período de 10 anos. É nessa fase em que São Paulo começa a transbordar do seu confinamento original. Ela começa a transbordar para o outro lado do Anhangabaú. Até então aquela região era uma região de chácaras, como acontecia frequentemente nos arredores do núcleo central da cidade. Esse conjunto de chácaras é que viriam a ser loteadas numa época de expansão, onde, claramente, um dos pontos para onde a cidade podia se expandir era essa região além Anhangabaú. Era um lugar estritamente residencial. Até em 1900, ainda era uma coisa estritamente residencial. Eu cito no meu livro as memórias do Oswaldo de Andrade. Ele morava na Rua Barão de Itapetininga, uma casa, era uma rua tranquilíssima, onde se levava a vida de bairro distante. Você tinha que descer o morro de um lado, atravessar o rio e subir o morro do outro lado. Quer dizer, não era uma coisa muito agradável de se fazer, né? E nem era para se fazer toda hora, né? Havia algumas pontes em cima do Anhangabaú e ali enfrentava diversos obstáculos. Ali no meio era meio que matagal, misturado com pedaços de chácara, ali no meio onde depois veio a ser urbanizado e virou o parque, né, que é o Parque do Anhangabaú, né? Uma das mais simples e mais revolucionárias ideias que aconteceram na vida de São Paulo foi a construção de uma ponte ligando de um lado ao outro. Isso foi iniciativa de um francês chamado Gilles Martin. Foi uma iniciativa privada, reuniu capitais ali dos ricaços da terra, né? E esse viaduto foi inaugurado em 1892, né? A partir de então,
você tem uma continuidade. Aí realmente a coisa começa a virar um prolongamento do centro, né? Você já foi convidado, você já foi escolhido, você já foi convidado. Não é assim que a Bíblia diz? Por acaso foi você que escolheu a Deus, não foi? Eu escolhi você. Vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, nós temos dois grupos de artistas que são bem diferentes, de classes sociais distintas, né? Nesse período aí do final do século XIX e começo do século XX. Tem as associações de auxílio mútuo, que são os grupos ligados às associações dos imigrantes. São as associações também dos anarquistas, que são associações políticas, mas sindicais, nos moldes do sindicalismo anarquista, e que começam a produzir os grupos de teatro, de dança, que organizam festas. Paralelo a isso, existe um aporte financeiro na cidade, né? E existe um enriquecimento de uma burguesia ligada ao café. Desta burguesia surge um outro grupo de artistas, né? A família do Oswald de Andrade era dona de grande parcela de terras na cidade de São Paulo. Quer dizer, existe um vínculo entre este grupo modernista e a burguesia paulista. Não desmerece nem é uma questão de valor entre um e o outro. Simplesmente é importante a gente constatar que existiam dois. A semana foi um ponto fundamental para a arte burguesa. Uma iniciativa do prefeito Antônio Prado, que foi o prefeito do começo do século XX, primeiro prefeito da cidade. Ele decide se fazer um teatro à semelhança dos teatros de ópera europeus, né? Especialmente o Opéra de Paris, que foi um marco, né? Não só na história parisiense, mas Paris irradiava as modas para o mundo todo. Então, ter um teatro como aquele que tinha em Paris era uma coisa que as cidades desejavam ardentemente. Foi o momento culminante, o momento de festejar a grande vitória da elite paulista, né? Que tinha se consolidado como a elite de vanguarda do Brasil, naquela altura dos acontecimentos, era para onde fluía a riqueza, para onde sorria o futuro, né? E que agora ganhava também o seu título de nobreza. A arte moderna já estava em São Paulo, né? O Lázaro Segral já tinha feito exposições muito antes da Semana de Arte Moderna. Anitta Malfatti, enfim, a Semana de Arte Moderna não é que pegou uma invenção, bom, agora vamos fazer isso. Não, já estava se fazendo e depois se continuou fazendo. Só que, evidentemente, que o movimento foi se transformando, foi se renovando. Foi um momento de propagação, só que feito numa cidade absolutamente provinciana que não tinha nada a ver com aquilo, né? Então daí o escândalo que deu, as vaias. Há sim um ponto muito importante dentro da Semana de 22, que é uma ruptura com toda a arte tradicional que vinha sendo feita e uma valorização do elemento nacional, né? O Antônio Cândido fala uma coisa muito bonita em relação à semana e a todo o modernismo, que provavelmente foi a produção mais paulista que existiu. Porque ela juntou coisas do caboclo, juntou coisas do índio, juntou coisas do negro, juntou todo um viés da cultura nacional que aqui era muito presente e que não necessariamente nas outras cidades grandes do Brasil. Agora, por outro lado, foi uma coisa extremamente elitista e imitadora de padrões que estavam em moda nos principais centros, né, na Europa, né?
Então tem todo esse aspecto que eu acho extremamente progressista no desenvolvimento de São Paulo, na visão da elite paulista, e ao mesmo tempo tem um aspecto meio retrógrado, meio de imitação de padrões culturais europeus, e meio retrógrado também no sentido de que o lado social foi muito largado, entendeu? São Paulo, exatamente por causa da produção do café, foi um dos estados que mais resistiu ao fim da escravidão. Quer dizer, a escravidão durou mais em São Paulo. Então é isso, quer dizer, essa ambiguidade que você encontra na evolução de São Paulo, na evolução de São Paulo em direção à contemporaneidade, quer dizer, a tentativa de se colocar à altura da vanguarda do mundo, essa mesma ambiguidade que você nota na parte social e econômica, você nota também na parte cultural. Eu me lembro que meu pai, ele alugou um apartamento na Praça Júlio Mesquita, alugou cobertura. E lá era um lugar fantástico, você tinha uma visão assim, da Avenida São João, dois lados, porque não tinha prédios, né? Quer dizer, então você via tudo lá. E uma empregada lá que namorava, acho que não sei se é um chofer de táxi, porque as pessoas não tinham carro. E naquela época também as moças para sair, mesmo o empregado doméstico e tal, tinham suas regras, suas coisas. Então, com a namorada, ela me levava, né? Então eu passeava de carro na Avenida São João, ia até a Marechal Deodoro. Naquela época era um passeio assim, parecia distante, sabe? Você vai indo, andando, as luzes passando, assim, dos postes, era noite, né? Final dos anos 30, a passagem do mapping para o outro lado também é um marco nesse sentido, né? Quer dizer, já é possível se instalar do outro lado e ter clientela do outro lado, porque até então era a rua direita que mandava no comércio fino da cidade. Então, com a vinda do mapping, já começa a existir daí a abertura da Barão de Itapetininga, da Xavier de Toledo, já começa a existir a instalação de algumas casas comerciais na Barão de Itapetininga. Na década de 30, já sob o prefeito Prestes Maia, que foi um dos prefeitos mais inovadores que teve, ele estabelece critérios para a construção nessa área, né? Há um limite de altura, né? De 10 andares para os prédios, há uma exigência de uniformização das fachadas, de compatibilidade entre as fachadas dos prédios. E outra coisa muito interessante que teve por essa época também, sob o ponto de vista urbanístico, foi conceder certos benefícios aos construtores que deixassem áreas livres, passagens livres embaixo dos prédios, as chamadas galerias, né? Que são áreas que passam a ser conquistadas para uso público. Ali, aquele centro era o polo irradiador, porque ali é onde as pessoas se encontravam. Quer dizer, tinha livrarias que eram pontos de encontro, a livraria Jaraguá, por exemplo, do Alfredo Mesquita, que aglutinavam intelectuais que iam lá ver livros e conversar, tomar chá. Tinha uma casa de chá lá atrás, né?
As leiterias, as casas de chá foram também muito importantes naquela época. O Mapping tinha uma casa de chá muito boa.